Cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor e aos ouvintes da palavra de Deus com boa noite de bênção, boa noite de paz. Eu sou o pastor Emanuel, como muitos de vocês já me conhecem, uma vez que semanalmente eu estou aqui direcionado pelo Espírito Santo de Deus, trazendo uma palavra para abençoar a tua vida, trazendo uma palavra para fazer a diferença no seu dia a dia e quem sabe até na sua caminhada. E trazendo uma palavra que possa fazer com que aquele parente seu, aquele vizinho seu, que está afastado da casa do Senhor, que nunca se interessou em ir à igreja, passe a se interessar. Mas para que isso aconteça, eu preciso também contar com a sua colaboração. Mas como, pastor Emanuel, o senhor vai contar com a minha colaboração? Em que o senhor depende de mim? Eu dependo de você, primeiramente, para que você se inscreva no canal, para que você receba de primeira mão todas as mensagens que o pastor Emanuel vier ministrar. Segundo, que eu preciso de você, que você compartilhe essa mensagem com os seus familiares, com o seu vizinho, no seu trabalho, porque ele é bênção, não somente para a minha vida e para a sua, mas também para a vida daqueles. E quero pedir você que já compartilha, que já se inscreveu, eu quero te agradecer por isso. E você que ainda não de tal maneira agiu, que você assim faça, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Dê o seu like, o seu dislike, faça alguma coisa. Ajuda ao pastor Emanuel divulgar a palavra de Deus. Nesta noite estarei ministrando uma mensagem da palavra de Deus muito conhecida, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Amém? Se você puder acompanhar com a sua Bíblia, eu agradeço. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. O título da minha Bíblia diz assim: A cura do aleijado. Versículo de número 1. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E soltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amado Deus e Pai, esta é a tua palavra, a qual na noite deste dia, mais uma vez o Senhor nos dera a oportunidade para estar aqui ministrando. Que esta palavra, esta noite, Deus, ela vá e penetre os corações e faça com que, Deus querido, vidas venham ser restauradas, que pessoas venham ser alcançadas na noite deste dia, para louvor e para a glória do teu nome. Te peço já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, na noite deste dia, eu venho trazer uma mensagem da palavra do Senhor
para a sua vida, para a edificação da sua vida, do seu ministério. E quando nós lemos esta mensagem, nós vemos algumas coisas muito interessantes, coisas essas que nós não temos visto nos dias de hoje acontecer no seio da Igreja do Senhor. E antes de começar esta mensagem, eu quero já te fazer uma pergunta, que é a seguinte: que tipo de igreja nós queremos deixar para nossos netos, para nossos bisnetos, para o futuro? Porque a igreja do passado, como nós aqui acabamos de ler, ela tinha uma característica totalmente diferente das igrejas de hoje. O Senhor ainda operava milagres e maravilhas no meio daquele povo. Não que ele tenha deixado de operar milagres e maravilhas, não, muito pelo contrário. O Senhor continua o mesmo, o Senhor continua agindo, o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua operando, a palavra é a mesma, o Espírito Santo de Deus é o mesmo, mas o problema está em mim, em você. E vamos ver, dentro desse texto, o porquê que o problema está em mim, em você. A Bíblia vai nos relatar que Pedro e João subiam juntos para a oração no templo de Deus chamado Formosa, oração das 3 horas da tarde, a qual a Bíblia designa como hora nona. Primeira coisa que nós entendemos: o povo de Deus tinha o hábito de orar. Coisas que já não acontecem mais, infelizmente, nos dias de hoje. Eu tenho constantemente falado sobre isso, irmão. Porque sem oração não tem vitória. Sem oração não tem mover da mão de Deus. Sem oração a gente não consegue vencer e romper as obras infrutuosas das trevas. Sem oração, eu e você não vamos seguir adiante. Mas eles tinham o hábito de orar. E quando nós oramos, nós estamos falando diretamente com o próprio Deus. Não estamos falando com outro que não seja Deus. Porque eu e você não oramos em nome de Paulo, nem de José, nem de Pedro, nem de Maria. Nós oramos em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. E a Bíblia diz categoricamente que ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Então, quando você se coloca para orar, ele vai lá diante do Pai e atende o pedido daquele servo, atende o pedido daquela serva, porque ele tem perseverado em oração, ele tem crido na palavra de Deus, e nós assim recebemos a vitória. Então, esta é uma característica daquelas 2 igrejas que ali estavam, chamada Pedro e João. Outra característica que nós vemos naquela igreja é que a Bíblia nos ensina que Pedro e João subiam juntos para a oração. E esse junto me remete à ideia de unidade do corpo. Quando nós lemos ali no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do verso de número 4, nós vamos ver Paulo falando a respeito de que Cristo é o cabeça da igreja e que nós somos membros de um só corpo. E este corpo, que sou eu e você, que somos a igreja de Cristo e que o Senhor é o cabeça, ele não pode andar em desconformidade. Ele tem que andar em conformidade. Imagine se a minha perna direita resolvesse ir para a esquerda e a minha perna esquerda resolvesse ir para a direita.
Imagine se neste momento que eu estou aqui pregando, a minha cabeça tivesse domínio ou vontade própria de estar olhando para trás. Isso seria catastrófico. E assim é a igreja do Senhor. E é interessante, muito interessante, porque poderia ter sido colocado juntos João e Tiago, Pedro e Judas, Pedro e Bartolomeu. No entanto, esta passagem bíblica, eu creio que ela vem mostrar algo para mim e para você, tremendo da parte de Deus. Porque quando nós olhamos a característica de cada um, tanto de Pedro como de João, nós vamos ver Pedro, aquele homem impulsivo, colérico, muitas das vezes agressivo. E quando olhamos para João, o próprio mestre chama ele de o discípulo amado. Ele deitava a cabeça nos ombros de Jesus e ali cochilava. Quer dizer, são pessoas de características totalmente diferentes. Mas a característica de um não impediu que eles fossem juntos para a igreja, para orar junto, no mesmo propósito, no mesmo ideal, na mesma fé, buscando ao mesmo Deus. E só se consegue fazer isso, irmãos, quando se está cheio do Espírito Santo de Deus. Eles provavelmente deviam discordar em tantas coisas. No entanto, no que diz respeito ao Evangelho de Cristo Jesus, eles tinham o mesmo pensamento. As ideias de Pedro provavelmente não eram as mesmas ideias de João, mas eles tinham um alvo único, que é Cristo. Tinha um propósito único, que é fazer as obras para o reino dos céus. E quantas vezes, irmãos, você, irmão, irmã, que às vezes é do mesmo departamento da igreja, que não fala com a tua irmã, se fulana for, eu não vou. Se fulana sentar nessa fileira, nesse banco, antigamente era banco, hoje a maioria das igrejas são cadeiras, eu não quero sentar aí. Se fulana participar, eu não participo. Pedro e João tinham consciência de que eles herdariam a mesma cidade santa, a Jerusalém celestial. E como pode, irmão? Como pode, irmã? Você não falar com o teu irmão e você quer ir para o mesmo céu que ele? Você acha que isso é possível? Você acha que é possível chegar lá nos céus dessa maneira? Eu venho trazer uma palavra de reflexão para a sua vida hoje. Você que participa, quem sabe de um coral, quem sabe de um grupo de louvor, equipe de louvor, que não se dá com o baixista não se dá com o baterista não fala com o cantor. E no ministério? É pastor que não fala com outro, presbítero que não fala com pastor. Ei, onde vocês pensam que vão? Que tipo de céu vocês pensam que vão herdar? A Bíblia é bem clara e nos fala 2 vezes da unidade do corpo, da necessidade de andarmos unidos. Divergência vamos ter sim, porque viemos de lugares diferentes,
praticávamos coisas diferentes, temos formações diferentes, somos diferentes, mas são divergências de ideias, não divergências espirituais. João não estava nem um pouco preocupado com a maneira e a forma como Pedro agia. Eu creio que muitas vezes, quando Pedro tomava atitude, João devia pensar ou falar: lá vem ele, o metido, quer estar na frente de tudo, quer tomar posição de tudo. No entanto, isto não impediu eles de subirem juntos. E por esta razão, nós vamos ver que um grande milagre ali aconteceu. A Bíblia vai dizer que tinha um homem que Deus do ventre de sua mãe era coxo e que era posto ali na porta daquela igreja todos os dias para receber alguma esmola. Estava pensando que, recebendo aquelas esmolas diariamente, resolveria o seu problema. E talvez até muitos crentes passaram por ali, irmão, e deu esmola para aquele homem. Mas quando tem um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo, alguma coisa acontece. Cheio da unção de Deus, julgos são despedaçados. Irmão, você está esperando o quê? Para logo depois que ouvir esta mensagem e se reconciliar com teu irmão, se arrepender e pedir perdão a Deus? Talvez seja por esta razão que nós não estamos vendo mais os milagres acontecer na face da terra. Nós não vemos mais o sobrenatural de Deus acontecer no mundo. E a culpa é minha e é sua também. A culpa é nossa, que não temos nos comportado como Pedro e João se comportaram. Porque eles não olharam para a diferença que existia entre eles, mas olharam sim para Jesus. E a Bíblia diz que eles viraram para aquele homem e disseram: olha para nós. Você tem capacidade, segundo a vida espiritual que você tem vivido, de se virar para alguém e dizer: olha para mim, veja como eu ajo, veja como eu tenho feito, veja como eu me comporto. Você tem coragem? Será que você, neste momento que está ouvindo esta mensagem, você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que você tem coragem de virar para alguém que está passando por uma dificuldade, está passando por um momento de aflição, está com uma enfermidade, e você tem coragem de dizer: olha para mim? Ou você é desse que vive se escondendo, não tem coragem de mostrar o teu rosto, talvez com vergonha das coisas que você tem feito, das coisas que você tem falado, das atitudes que você tem tomado, porque você sabe que isso tem envergonhado o Evangelho? Mas Pedro e João, embora houvesse divergência entre eles, eles tinham algo em comum. Ou seja, eram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele homem fitou os olhos nele. E quando eu creio que aqueles homens fitou os olhos nele, em Pedro e João, eles viram o brilho do Espírito Santo na vida de Pedro e João.
As pessoas que têm te olhado no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua casa, será que tem visto este mesmo brilho do Espírito Santo que aquele homem, eu creio, isso é interpretação minha, viu em Pedro e João naquele dia? Será que as pessoas, quando olham para você, vê que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, ou tem convicção de que você está servindo de escândalo para o Evangelho? Que você tem sido um desses que apontam para você e dizem, para ser crente igual esse aí, eu não quero ser. Misericórdia. Como está a tua vida? Existe uma série de coxos, mancos, cegos, enfermos, incrédulos, precisando de uma palavra que somente eu e você temos para dar. Mas pelo fato de você ter negligenciado, dia após dia, o sobrenatural de Deus não age na tua vida. Já soube de casos de pessoas que ligam de outro estado, pedindo oração. Já soube de casos de pessoas que ligam de outros países, pedindo que interceda por uma causa ou outra qualquer. E é interessante que não são a todos que eles pedem. Muitas das vezes deixam de pedir àqueles que são da sua própria igreja, para pedir a outros. Será por quê? Não é momento de nós fazermos uma reflexão, irmãos, da nossa vida espiritual, do nosso dia a dia com Cristo? Será que não é momento de nós voltarmos a termos compromisso, de termos um período de oração e andarmos em unidade na casa do Senhor? Ainda que eu não concorde com o irmão, com a irmã, ainda que eu não acho graça no irmão, na irmã, mas em uma coisa eu tenho que concordar: que estamos ali por um mesmo propósito, estamos ali por um mesmo ideal, estamos ali em busca de um destino único. E lá, para onde nós pretendemos ir, se é que você pretende ir para lá, lá não poderá entrar esse tipo de coisa. A Bíblia vai nos dizer que Pedro e João, agora com autoridade e poder do Espírito Santo, e com a unção que despedaça jugo, vira para aquele homem e diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Que experiência maravilhosa, irmãos. Que experiência formidável esta. Pastor, mas isso só acontecia naquela época, hoje em dia não acontece mais. Acontece sim, irmãos. Mas o problema está em mim, está em você, que não temos agido conforme Pedro e João agiam, e que eram homens sujeitos às mesmas paixões que eu e que você. No entanto, a Bíblia vai nos relatar que aquele homem foi tomado pela mão, colocado de pé, e os seus tornozelos logo se firmaram. Irmãos, que coisa maravilhosa! Que coisa tremenda, irmãos! Que momento glorioso, jubiloso foi este, e que pode acontecer nos nossos dias também, irmãos.
Vamos nos voltar mais para Deus, vamos buscar mais a face do Senhor, para que nós não venhamos deixar uma igreja totalmente destruída, totalmente corrompida para os nossos futuros irmãos. Porque se continuar da maneira como está, assim acontecerá. E esta incumbência, hoje ela está nas minhas mãos e nas suas mãos. E só com mensagens como essa, e atitudes da minha parte, da tua parte também, é que nós poderemos ter a nossa mente esclarecida, para que não venhamos banalizar o Evangelho. A tendência do mundo é que nós fiquemos iguais a eles. Mas nós não fomos chamados para ser igual ao mundo. Nós fomos chamados para ser diferente do mundo. E porque somos diferentes do mundo, é que temos essas palavras, e que temos essa autoridade, é que temos esta unção, é que temos o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. É por isso que precisamos agir como Pedro e João agiram. Eu tenho certeza que esta palavra, ela vai falar o coração de muita gente, de muito irmão, membro que não se dá com membro, irmão que não se dá com irmã, irmã que não se dá com irmão, pessoal do grupo jovem que não se fala. Para onde vocês pensam que vão? Desse jeito? Que vocês pensam que vão herdar a cidade santa? Eu acho que você está precisando ler um pouco mais das Escrituras Sagradas. Eu acho que você está precisando conhecer melhor o Deus que você serve. Que Ele mesmo diz que é santo. E exige que eu e você sejamos santos. Portanto, que nesta noite nós venhamos atentar para Pedro e João, que embora com características totalmente adversas, mas não permitiram que esta adversidade, a qual ambos tinham pela sua própria natureza, interferisse no agir do poder de Deus. Deus tem muitas das vezes deixado de agir, porque a igreja está dividida. A igreja está separada. Existem facções dentro da igreja. Existem divisões dentro da igreja. Existem grupinhos dentro da igreja. Panelinha dentro da igreja. E Deus está me trazendo hoje aqui, para que você fique alerta. Porque desta maneira, o Senhor não poderá agir na sua vida, e muito menos na vida daqueles que precisam que o Senhor age. Fica com esta palavra na noite deste dia. Eu creio que é uma palavra poderosa que o Espírito Santo colocara no meu coração, e eu procurei me expressar da melhor maneira possível, para que você receba o melhor da parte de Deus. Quero orar com você na noite deste dia. Senhor nosso Deus e Pai, eis aí a Tua palavra que foi ministrada na noite deste dia. Que o Senhor possa, Deus querido, de maneira sobrenatural, fazer com que ela venha a operar nos corações. E que todos quantos, Deus querido, ouvirem esta mensagem, que tiver, Deus querido, enquadrado dentro deste contexto, que eles venham se arrepender, ó Deus, para que, Deus da glória, não venham ter uma grande surpresa naquele grande dia. Senhor, toma, Deus querido, cada vida nas Tuas mãos.
Quero te pedir, ó Deus, por aqueles que estão afastados, que o teu poderoso Espírito possa tocar em teu coração, porque quem sabe, ó Deus, eu estou falando esta noite com alguém que se afastou da tua casa por causa de uma intriga, por causa de uma divisão, por causa de uma desavença, mas que nesta noite, Deus, ele possa, Deus querido, olhar somente para ti, que é autor e consumador da nossa fé. Esta é minha oração que faço na noite deste dia, certo da vitória. Te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia.